E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para gravar o segundo vídeo sobre essa série de teologia e literatura a partir do livro da Maria Clara Bigman, essa grande teóloga e poeta, né? Eu tenho lido e tenho me encantado cada dia mais com o texto dela. No primeiro vídeo nós vimos que a literatura e a teologia têm uma fonte única, que é a inspiração. E eu cheguei a dizer, afirmei com todas as letras, que essa inspiração é do Espírito de Deus. Hoje nós vamos ver que há outra semelhança e algo muito peculiar nas duas, que é o antropocentrismo. Tanto a teologia quanto a literatura se dá na vida humana, ou, como diz a autora, na imitação ou no reinventar as experiências por meio das palavras. É assim que se dá a literatura. A literatura, de forma bela, de forma clássica, ela faz então com todo um jeitinho, um imitar da vida humana, seja de forma bem radical, relatando o que acontece de fato no cotidiano das pessoas, ou inventando algo possível na vida humana. E a teologia também ela nasce das experiências, a experiência de fé. É óbvio, a fé é muito difícil de traduzi-la em palavras. É quase que impossível traduzir fé por meio de palavras. Mas o que é possível então? É possível traduzir a experiência de fé. É o que fez os textos bíblicos e compôs todos os textos sagrados que a igreja diz que são canônicos, são verdadeiramente inspirados por Deus. Este ato de inspirar, este fenômeno que é encher os pulmões de ar, é algo muito próprio da vida humana. Está lá em Gênesis 1. Quando Deus dá vida e livre-arbítrio ao homem, ele faz enchendo o homem de seu hálito divino. E é aí que mora o Espírito na vida do homem. É assim que a geógrafo conseguiu traduzir como que Deus se doa, como que Deus doa então a vida ao homem, enchendo ele de ar. Olha que interessante. E é também a partir do momento que enchemos os nossos pulmões de ar, é que a gente também tem condição de expressar em palavras o que nós estamos sentindo. Na verdade, nós codificamos os nossos sentimentos. E assim também nós codificamos as experiências da fé. Fica bem interessante a gente pensar isso quando nós pegamos o texto bíblico de João 3, versículo 1, e lá está colocado essa experiência que o homem faz de Deus. Diz a Maria Clara Bigman: este ar, sem o qual não se vive, diz a Bíblia que é como o próprio Espírito de Deus, que leva e traz a vida, sem se saber de onde vem, nem para onde vai. Então, este ar que o texto bíblico fala, ele tenta exemplificar, ele tenta demonstrar, codificar a experiência divina que se dá em formato de vida em nós. A literatura, por meio das palavras, por meio da inspiração, também codifica as experiências humanas do dia a dia, da vida da comunidade, da vida de um personagem, ou até mesmo das possibilidades de experiências que um ser humano pode ter. A literatura tem esta possibilidade de inventar algo na vida de um personagem, mas inventa a partir da inspiração. Essa que faz então a ligação com a teologia. Então, o que é que a gente tem que gravar sobre a inspiração, que gera a teologia e a literatura? Que sob a força, diz a Maria Clara Bigman, sob a força da inspiração,
Os profetas disseram com boca humana as palavras divinas. O hagiógrafo escreveu o que Deus desejava que escrevesse. É o mesmo Espírito que enche de inspiração o poeta, para que passe pelas vias da beleza e diga o que vê e o que sente em versos e palavras. Isso é muito forte, né? Assim como Deus inspira o hagiógrafo que ele escreva, ele relate a experiência de fé, o poeta também se inspira e passa pelas vias da beleza as experiências do cotidiano. É muito belo isso, né? Essa ligação que a Maria Clara Bigman faz da teologia com a literatura, que me encanta. E aí ela faz uma definição de palavra. Lembra no vídeo anterior que eu disse que este termo, palavra, é de suma importância para a teologia e é também de suma importância para a literatura? Na teologia, o próprio Deus se faz verbo, se faz logos, se faz palavra. E é por meio da palavra que as possibilidades da vida são colocadas nos livros de literatura, né? Então, a definição de palavra, segundo Maria Clara Bigman, é o meio de expressão literário. Palavra, então, é o meio de expressão. E literatura é um radical que deriva, né, do latim, que quer dizer letra. E parece referir-se, portanto, de modo primordial à palavra que é escrita, que é impressa. Então, o próprio termo literatura faz menção ao termo palavra, né? E nós sabemos que há tanta vida cotidiana que é relatada pela literatura, quanto a experiência de fé que é relatada pela teologia, elas partem de tradições orais. Primeiro, alguém relata. Primeiro, alguém conta o que aconteceu. E aí depois sim vai se transformar em letra expressa, em livro, né, registrado. Então, que fique bem claro para nós. Palavra é sim a expressão da literatura, mas ela é também a base da teologia. Para que possamos abranger essas e outras formas, né, da arte verbal, que é a literatura, é útil considerar: a literatura é uma arte verbal, lato sensu, deixando em aberto a questão sobre se as palavras são escritas ou faladas, né? A gente tem que lembrar disso. Enquanto radical, enquanto termo, literatura faz menção à palavra. A palavra que parece referir-se então a essa que é expressa, essa que foi escrita. Mas é bom nós levarmos em consideração que vai além disso, é de modo amplo. E também abrange aquela palavra que foi verbalizada, né? Foi falada. E na teologia? Na teologia, é na palavra que encontra-se o nascidouro, a base da teologia. A palavra que se crê, pronunciada por Deus e ouvida pelo ser humano na história, levando este mesmo ser humano a ser definido como ouvinte da palavra. Essa definição é de Hanier. A Maria Clara Bigman, ela lê Karl Hanier e ele fala isso, né? Que, olha que interessante, olha que movimento que existe em torno da palavra. Deus se revela por meio da palavra. E ele se revela ao homem que ouve a palavra. E por ouvir a palavra, então, ele se transforma. Ele se deixa transformar. E aí, então, porque todo ouvinte, ele dá uma resposta. Por isso que ele se transforma. O ouvinte verdadeiro, ele dá uma resposta à palavra. Então, Deus se revela ao homem por meio da palavra. O homem se transforma em ouvinte da palavra e responde a essa palavra. Isso é de Hanier, né?
Então, voltando às questões da letra, né, da palavra redigida, da palavra expressa, da palavra escrita ou da palavra ouvida, a literatura que se dá na vida do cotidiano, ela se dá também de forma oral, de forma falada. E se dá também na teologia pelas tradições orais. Quem estudou um pouquinho aí de teologia sabe que os textos que nós temos hoje como canônicos, né, na Bíblia, eles são, primeiramente, textos passados de geração em geração, de pai para filho, ali na vida da comunidade, no dia a dia, então, do culto sagrado, né? Então, a palavra falada, antes dela ser escrita. Mas é lógico, a teologia, então, ela nasce, né, daquela expressão de fé, né? E ela se dá de forma mais sistemática quando nós temos, então, a religião monoteísta, que são religiões, a religião monoteísta não é única, né? As religiões monoteístas, as grandes religiões monoteístas, elas são religiões do livro, porque a palavra que revelou Deus, que foi ouvida pelo ser humano, é a palavra que está no livro sagrado. Então, no judaísmo, no islamismo e no cristianismo, é de suma importância a palavra escrita. Deus quis que escrevesse a palavra. Olha só que interessante nós pegarmos aqui, né? As três grandes religiões monoteístas, religiões do livro, ela precisa da escritura. Sem escritura elas não existiriam. Por quê? No judaísmo, a escritura é sinal concreto e sensível da presença de Deus no meio do seu povo. No Alcorão, é o próprio verbo feito livro. Deus é o próprio verbo feito livro. E no cristianismo, é o texto sagrado que narra a história das amorosas relações de Deus com o seu povo. Então, a palavra escrita, expressa, é de suma importância para o monoteísmo. Não há sombra de dúvidas nisso, né? E na literatura? Já que a literatura é a arte verbal, né, como diz a nossa autora, é a arte que reproduz e recria as expressões da vida cotidiana e faz isso por meio da palavra. Então, tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi experimentado ou foi desejado, lembra que a literatura tem a possibilidade de inventar possibilidades para a vida humana, então tudo isso é expresso ou transformado por meio da palavra. A literatura imita ou reflete a vida humana. A teologia, ela escreve, ela registra a experiência de fé dos seres humanos. É muito próximo isso. Então, a arte de reproduzir e recriar em palavras a experiência da vida humana, que é própria da literatura, é uma teoria da imitação. É que a vida está sendo imitada no sentido de ser reinterpretada e recriada. Parece, então, que a literatura é um modo como a vida é imitada, né? Parece ser isso. E então a matéria-prima da literatura é a vida humana. E essa matéria-prima, ela é remodelada, ela é transformada em obra literária. Se na teologia Deus se revela por meio da palavra e transforma o homem em ouvinte da palavra, na literatura parece que a vida humana, ela é imitada, ela é registrada por meio da palavra, e assim ela se transforma em obra literária, né? É isso que a autora vem dizendo. Aí ela fala isso a partir do texto bíblico. Olha que interessante. Diz ela que na Bíblia, ou melhor,
a Bíblia, fonte da revelação e nascedouro da teologia, é tudo menos um manual de piedade. Trata-se de um livro da vida por excelência. Então, se há uma obra literária sobre a experiência de fé, é o texto bíblico. Nesse pressuposto, então, a experiência religiosa, ela não pode ser expressa a não ser por meio de um gênero literário. E aí nós temos vários na Bíblia. Seja a poesia, a crônica, as narrativas, né? São inúmeras as possibilidades que a gente encontra no texto bíblico. Esse pressuposto, então, da experiência religiosa sendo transformado em obra literária, é o pressuposto da teologia, que é a reflexão sobre a experiência de fé. Não é tudo linguagem, mas é numa linguagem que a experiência religiosa se articula. Então, a experiência de fé não é apenas linguagem, mas é por meio da linguagem que a experiência religiosa se articula, diz a nossa teóloga. Ou seja, né, eu lendo aqui o capítulo, eu entendi que a teologia é a reflexão sobre uma experiência de fé. E a experiência pode ser, sim, contextualizada e relatada. A fé em si não, mas a experiência sim. Eu posso contar qual foi a minha experiência de fé. Eu posso escrever qual foi a experiência de fé da minha comunidade. E é isso que os hagiógrafos fizeram, né? E por isso é inspiração divina, né? Ele relata uma experiência vivida de fé. E aí, já chegando, né, no final desse vídeo, eu quero trazer apenas a conclusão. Na teologia, a antropologia ocupa lugar central, porque a humanidade pode iluminar e esclarecer o caminho e a compreensão da revelação de Deus. Se Deus se revela ao ser humano, ele o faz através do humano. E a natureza humana de Jesus, que é também reveladora do ser de Deus. Isso é interessantíssimo, né? Se Deus se revela aos seres humanos, ele faz através do humano. E a natureza humana de Jesus, que é também reveladora do ser de Deus. Então, a natureza humana revela Deus. A natureza humana de Jesus revela Deus. E o antropocentrismo da literatura, que inventa e narra as histórias humanas, ou a história de algum personagem, né, aquilo que foi contado, relatado ou desejado por outros em palavras humanas. Na literatura, o antropocentrismo parece religar-se ao mesmo antropocentrismo da teologia. Então, literatura e teologia, na arte de escrever imitando a vida, transformam as experiências vividas. Todas as duas encontradas na mesma fonte, que é a fonte da inspiração, né? Então parece que tanto na teologia quanto na literatura, essa transformação que se dá via palavra fazem o ser humano ser mais humano e a vida mais bela e digna de ser vivida. Então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente fica com essa expressão. O antropocentrismo, que é este aspecto muito presente na literatura e até necessário para a teologia, é transformado por meio da palavra em obra,
em obra literária. E aí sim transforma o homem em mais humano, na teologia, e transforma a vida em mais bela e mais digna de ser vivida na literatura, né? E assim nós podemos perceber Deus na vida humana e tornar a nossa experiência de vida uma experiência de vida mais leve, mais bela, mais gostosa de ser vivida. Maria Clara Bigman, muito obrigado pelas palavras, né? Eu tenho lido e relido os textos dela e tenho tido a experiência, uma experiência de fé diferente, né? A partir deste contato com a palavra, deste contato com as expressões da teóloga, eu tenho buscado também uma possibilidade de oração, de experiência de fé. E aí eu faço aquele mesmo processo. Eu tenho um contato com a palavra, aqui não é a palavra divina, mas é a palavra da teóloga, e eu trago para a minha vida transformando-a em experiência religiosa, porque por meio dos textos dela, da inspiração que tem presente nos textos dela, eu tenho transformado na minha vida em possibilidade de oração. Então eu estou me transformando mais humano, isso é teologia. A partir do momento que eu trago algo novo na minha vida, insiro no meu cotidiano para me transformar, e eu tenho que me transformar para melhor, né? Então é ação divina. Então eu me transformo em um humano mais humano. Só que isso também tem feito a minha vida ser mais leve, minha vida ser mais contemplativa, minha vida ser mais sensível às realidades que a literatura faz questão de relatar. Então, eu também tenho feito a minha vida ser mais bela e digna. Então, eu acho que é este grande encontro que tanto a teologia quanto a literatura nos propõe. Vou frisar, a última vez que repito essa frase nesse vídeo. A transformação dada por meio da palavra na teologia traz para o humano a possibilidade de se transformar mais humano. E o contato que a literatura nos traz de uma experiência mais bela transforma a nossa vida também em uma vida mais bela e uma vida mais digna de ser vivida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, que daqui a pouco tem novo vídeo. Amanhã ou depois tem um novo vídeo para a gente começar a olhar então a vida a partir da literatura brasileira, né? Olhar as possibilidades de experiência de fé a partir do que os nossos poetas e literários escreveram, mas sem perder de vista que há aí esse paralelo antropológico entre a teologia e a literatura. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus.